No início dos tempos, o deus criador, Iru-Ilúvatar, criou uma série de deuses subordinados que foram chamados de Valar, que seriam encarregados de ajudar na criação do mundo através de um cântico mágico. Apenas Iru poderia criar vida. O trabalho desses deuses menores era preparar o mundo, criando as montanhas, rios e florestas para abrigar as criações mais importantes, que eram os elfos e os homens. Melkor era o mais poderoso dos Valar, mas desde o início ele sentia inveja e discordava de Iru-Ilúvatar na maneira como a criação da vida era conduzida. Enquanto os Valar cantavam a grande música diante de Iru-Ilúvatar, Melkor aproveitou para dar vazão a seus pensamentos sombrios em sua música, e imediatamente a discórdia surgiu ao seu redor. Alguns dos Valar que estavam próximos sintonizaram com a música de Melkor, até que dois temas musicais estavam guerreando diante do trono divino. Quando o grande Iru encerrou a música, ele repreendeu Melkor, dizendo-lhe que qualquer coisa que ele pudesse trazer à existência ainda estaria ligada ao poder do próprio Iru. A inveja de Melkor se transformou em ódio, e logo ele passou a nutrir desprezo por todas as coisas vivas. Melkor frequentemente se isolava no grande vazio, e lá ele tentava criar sem sucesso um mundo à sua visão. Melkor usou seus poderes para corromper tudo o que tocava. Da corrupção de Melkor surgiram criaturas sombrias como Balrogs e Orcs, que antes do toque de Melkor eram criaturas ingênuas. Além desses seres malignos, Melkor conseguiu manipular a seu favor alguns de seus antigos companheiros. Um deles, chamado Sauron, seria o servo mais fiel do Lorde das Trevas. Uma grande guerra foi travada entre os Valar e as forças sombrias de Melkor. A batalha entre os seres celestiais causou tamanho impacto no mundo, que montanhas foram despedaçadas e os oceanos se agitaram. A terra natal dos Valar, chamada de Almaren, também foi destruída durante a guerra. Os Valar então foram para o Extremo Oriente, onde construiriam a cidade celestial de Valinor, e convidaram os Elfos para morar com eles. Em Valinor, os Valar também estabeleceram novas fontes de luz para o mundo, as Duas Árvores, uma para oferecer luz dourada durante o dia, e a outra para oferecer luz prateada à noite. Melkor cobiçava a luz das árvores, e como não poderia tê-las, conspirou para destruir aquilo que não poderia ser seu, o que o colocou em conflito com os Noldor, a tribo élfica que vivia em Valinor. Cientes da maldade que habitava a mente de Melkor, os elfos passaram a chamá-lo pelo nome depreciativo de Morgoth, que significa inimigo sombrio. O elfo mais exemplar de Noldor foi Fëanor, que era conhecido por sua habilidade de fabricação de pedras preciosas, e o criador das Silmarils, 3 gemas mágicas que capturavam as fases da luz das árvores de Valinor. Já que não poderiam ter as árvores de Valinor para si, Morgoth ficou obcecado pelas Silmarils e organizou uma invasão a Valinor, que visava roubar as joias. Morgoth convocou a gigantesca aranha Ungoliant para atacar e consumir as 2 árvores, até secarem, e assim ajudá-lo em sua invasão a Valinor. As árvores foram destruídas, e durante a escuridão e confusão, Morgoth saqueou as Silmarils e fugiu para o leste através do mar. Morgoth colocou as 3 Silmarils em uma coroa negra, que foi exibida orgulhosamente em sua cabeça. Em resposta, Fëanor e seus 7 filhos fizeram um juramento inquebrável de que matariam qualquer um que os mantivesse longe das Silmarils. Desafiando o conselho dos Valar, Fëanor reuniu os Elfos de Mordor para perseguir Morgoth pelo mar. Seguiram-se então 6 séculos de batalhas sangrentas, traições e tragédias. O próprio Fëanor morreu vítima de ferimentos causados por Gothmog durante a chamada Batalha sob as Estrelas. A fortaleza de Morgoth, chamada de Angband, foi cercada por um grande exército de elfos de Noldor, e Morgoth foi desafiado por Fingolfin, meio-irmão de Fëanor, que o chamou para um duelo. Morgoth saiu de sua fortaleza, e seus passos soavam como trovões na terra.
Ele estava vestido com uma armadura negra, trazia em sua cabeça a coroa com as Silmarils e como arma portava o Grond. O duelo foi feroz, chamas saíam da terra a cada golpe de Morgoth. Mas Fingolfin era rápido e se esquivava de cada golpe. Fingolfin feriu Morgoth 7 vezes. No entanto, embora Morgoth gritasse de angústia, ele era poderoso demais para ser morto por Fingolfin. O elfo já estava exausto do combate e foi atingido por Morgoth, caindo no solo quase desacordado. Quando Morgoth colocou o pé no pescoço de Fingolfin para quebrá-lo, o elfo ainda lhe guardava um último golpe e passou sua lâmina pelo pé do Lorde das Trevas, e o sangue de Morgoth jorrou. Enfurecido, Morgoth esmagou Fingolfin. O ferimento causado pelo elfo foi permanente, e Morgoth passaria a andar mancando devido à lesão. Após esse duelo, a Terra-média permaneceu apreensiva, temendo a fúria de Morgoth. A Guerra da Ira teve início, quando o meio-elfo Eärendil navegou para Valinor, buscando ajuda contra Morgoth. Então as forças dos Valar, juntamente com os elfos Vanyar e os Noldor, viajaram para deter o odioso inimigo. Na batalha que se seguiu, o exército de Morgoth foi quase completamente destruído, onde apenas alguns dragões, Balrogs e Orcs sobreviveram. A fortaleza de Angband foi destruída, e Morgoth fugiu para o túnel mais profundo. Mas mesmo assim foi capturado pelos Valar, feito prisioneiro e trancado além dos confins do mundo, no grande vazio, para que nunca mais retornasse à Terra-média. Os Silmarils foram arrancados de sua coroa de ferro, mas foram totalmente perdidas pouco tempo depois. As mentiras que Morgoth semeou nos corações dos elfos e homens gerou uma semente que não morreu e não poderia ser destruída. Sauron, seu servo mais fiel e poderoso, permaneceu leal à memória de seu mestre e durante muitos séculos buscou trazer o caos de volta ao mundo. Mesmo derrotado e aprisionado, muitos profetizavam que um dia Morgoth retornaria, dando início a uma grande guerra que traria o fim para todas as coisas. Os Balrogs são conhecidos como os demônios do mundo antigo e certamente estão entre os seres mais temidos da Terra-média. Com suas armas flamejantes e seu chicote que arde em chamas, quase nada pode opor-se à sua vontade. Eles originalmente fazem parte da raça dos Maia, seres sobrenaturais que surgiram logo no início da criação e dela participaram, e por sua origem divina, seu poder é quase imensurável. Estes poderosos seres foram seduzidos pelo poderoso e orgulhoso Melkor, que posteriormente ficaria conhecido como Morgoth, que os convenceu a se unir a ele, por meio de mentiras e subornos. Durante a rebelião de Morgoth, e juntamente com Sauron, os Balrogs passariam a servir o primeiro Senhor do Escuro. Durante a Primeira Era, os Balrogs combateram os inimigos de Morgoth e chegaram a ser senhores de territórios extensos. Aparentemente nunca existiu mais do que 7 Balrogs, mas cada um deles possuía tanto poder que poderia desequilibrar qualquer batalha. Entre eles estava Gothmog, que possuía o título de Senhor dos Balrogs, além de ser um dos marechais de Morgoth. A queda de Gothmog acontece quando ele enfrenta em duelo o poderoso Lorde Elfo, Ectelion da Fonte. No final da luta, ambos os combatentes acabariam mortos. Os Balrogs foram derrotados juntamente com seu mestre na Guerra da Ira. Vários morreram, mas alguns conseguiram escapar. Apenas o destino de um dos sobreviventes é conhecido. Este seria o Balrog da Mina de Moria. O poderoso Balrog, por 5 milênios, se escondeu nas profundezas de Moria, onde permaneceu adormecido, até ser despertado pelos súditos do rei Durin VI, que devido à cobiça e avareza, acabaram cavando fundo demais, atrás do precioso Mithril. Os bravos anões tentaram combater a poderosa criatura, mas suas armas pouco puderam fazer contra o demônio de fogo, e foram expulsos de Moria. Nesta batalha, o monstro matou o rei anão Durin VI
e por isso passaria a ser chamado de a Ruína de Durin. Tempos depois, os anões tentariam retomar seu território, mas não obtiveram sucesso. Somente um oponente mais poderoso poderia se opor ao Balrog. O monstro encontraria seu derradeiro adversário quando a Sociedade do Anel adentrou seu território. O mago Gandalf, o Cinzento, se opôs à criatura e tentou bloquear seu caminho, para que assim seus companheiros tivessem oportunidade de fugir com o Anel. O Balrog e Gandalf lutaram por dias e noites em um duelo épico. No final, o Balrog acabaria morto, assim como Gandalf, o Cinzento. Mas o mago retornaria à vida como Gandalf o Branco, aquele que derrotou o poderoso Balrog. Sauron é conhecido por muitos títulos: o Senhor dos Anéis, Lorde das Trevas, Senhor dos Lobos e Senhor do Mundo. E ainda assim, ele é considerado inominável, aquele cujo nome não deve ser pronunciado de maneira leviana. A origem de Sauron remonta aos primórdios da criação, quando o Ser Supremo, chamado de Iluvatar, cria um grupo de criaturas espirituais conhecidas como Ainur. 14 desses Ainur se tornaram os Valar, os líderes divinos do universo. O restante dos Ainur ficou conhecido como Maia, espíritos menores, mas ainda muito poderosos. Sauron, que originalmente recebeu o nome de Mairon, fazia parte dos Maia. Ele era um ser puro e ordeiro no início, que estudou o ofício de forjar. Mas com o passar do tempo, Sauron se tornou egoísta e começou a alimentar um sentimento de insatisfação com a maneira como os outros Maia estavam conduzindo a criação do mundo. Sauron seria seduzido pelas promessas de Morgoth, que um dia já foi o mais poderoso dos Valar, mas tornou-se maligno e passou a guerrear contra seus antigos companheiros. Sauron sempre foi obcecado pela ordem e perfeição em todas as coisas, e acreditava que Morgoth seria capaz de criar um mundo totalmente perfeito, sem saber que a verdadeira intenção de Morgoth era destruir toda a criação. Uma vez convertido para o caminho das trevas, não demorou muito para Sauron subir nas fileiras do exército maligno, servindo como tenente de Morgoth. Sauron ganharia uma reputação temível durante este tempo. Sendo um ser espiritual de grande poder, Sauron pôde mudar de forma inúmeras vezes durante a Primeira Era, assumindo a forma de um lobisomem ou vampiro quando ele estava no auge de seu poder. Por fim, os Valar atacaram Morgoth e o levaram acorrentado de volta a Valinor, mas Sauron escapou e permaneceu na Terra-média. Após a Guerra da Ira e a derrota definitiva de seu mestre Morgoth, Sauron fugiu por um tempo para o leste. Seguiu-se um período de 1000 anos em que Sauron não foi visto no oeste da Terra-média. Quando o primeiro milênio da Segunda Era chegou, Sauron retornou com seus poderes renovados. Ele tomou a terra montanhosa de Mordor e lá começou a construir sua poderosa Torre Negra. Como Morgoth permanecia aprisionado nos confins do mundo, Sauron emergiu como o segundo Lorde das Trevas. Ele levantou exércitos de orcs, trolls e humanos, atraindo-os com promessas de riqueza. Buscando atrair aliados dos poderosos reinos élficos, Sauron assumiu uma nova forma, como Belo Anatar, o Senhor dos Presentes. Sob esse disfarce, ele visita os elfos e se apresenta como um amigo que pode compartilhar seu profundo conhecimento com os elfos. Ele continua com esse disfarce atuando pelos próximos séculos, durante os quais ele se torna amigo de um lorde élfico, chamado Celebrimbor. Celebrimbor era o mais hábil artesão de todos os reinos élficos, e seguindo as instruções de Sauron, ele começa a forjar os Anéis de Poder. Ao todo, 19 anéis foram forjados, e neles havia poderosa magia embutida, que no momento ideal seriam ativadas por Sauron com o intuito de aprisionar as mentes de seus usuários e manipulá-los a seu favor. Uma vez que os anéis foram feitos e distribuídos aos homens, anões e elfos, Sauron secretamente criou outro anel, o Um Anel, que foi forjado na Montanha da Perdição em Mordor.
e controlava os outros anéis usando magia negra. No Um Anel, Sauron escreveu a seguinte frase: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer, e na escuridão aprisioná-los. Os elfos receberam 3 anéis, os mais poderosos depois do Um Anel. Aos anões foi dado 7 anéis, e aos homens Sauron deu 9 anéis. Ele acreditava que os homens eram os mais fáceis de corromper, devido à sua natureza gananciosa. Sauron tornou-se então o Senhor dos Anéis. No entanto, seu plano falhou, pois assim que ele colocou um anel em seu dedo, os elfos que estavam usando os anéis recebidos sentiram a presença maligna de Sauron sondando suas mentes e imediatamente retiraram seus anéis. Enfurecido por seu plano ter falhado, Sauron declarou guerra contra todos os reinos dos elfos, homens e anões e exigiu que todos os anéis de poder fossem dados a ele. Os elfos conseguiram esconder os 3 anéis mais poderosos, mas os outros 16 foram capturados por Sauron, foram destruídos ou perdidos. Os 9 reis humanos que receberam os anéis foram todos corrompidos. Eles se tornaram os Nazgûl, criaturas espectrais que seriam os maiores servos de Sauron. Sauron conseguiu derrotar muitos exércitos élficos e dominar grande parte da Terra-média. No entanto, quando parecia que ele estava prestes a destruir completamente seus inimigos, um exército de humanos chega para socorrer os elfos. Esses humanos são conhecidos como os Númenóreanos e viviam em uma ilha a oeste da Terra-média. Os exércitos combinados de homens e elfos interromperam a invasão de Sauron, que por sua vez foi feito prisioneiro e levado para a ilha de Númenor, onde permaneceu cativo. Mesmo aprisionado, Sauron ainda podia contar com sua astúcia e passou a arquitetar um plano para destruir Númenor. Em poucos anos como prisioneiro, Sauron conseguiu conquistar a confiança do rei e de muitos lordes de Númenor, prometendo-lhes a imortalidade se esses montassem uma frota e um grande exército para atacar Valinor, a antiga terra sagrada dos Valar no oeste. Inspirados pelo desejo de atingir a imortalidade, os humanos de Númenor cometeram a blasfêmia de partir para atacar Valinor. Foi quando o deus criador Ilúvatar afundou tanto a frota dos Númenóreanos quanto a ilha de Númenor. Sauron é pego na catástrofe e seu corpo físico é completamente destruído, o que o fez perder permanentemente a capacidade de mudar de forma. Mesmo sem seu corpo físico, o espírito de Sauron consegue retornar para a Terra-média. Enfraquecido por suas atividades e pela criação do Um Anel, Sauron fugiu de volta para Mordor, onde construiu um novo corpo e recuperou suas forças. No entanto, antes mesmo de recobrar grande parte de seu poder, Sauron tomou conhecimento de que alguns sobreviventes dos Númenóreanos vieram para a Terra-média e estabeleceram os reinos de Arnor e Gondor. Temendo que esses novos reinos humanos se fortalecessem, Sauron liderou uma guerra contra eles. Os exilados Númenóreanos responderam formando a última aliança de elfos e homens, unindo-se ao rei élfico Gil-galad. Durante esta guerra, o próprio Sauron lutou e matou sozinho o rei humano Elendil e Gil-galad. Mas o filho de Elendil, que se chamava Isildur, pegou a espada quebrada de seu pai e cortou um anel da mão de Sauron. Como o anel continha grande parte do poder e da própria alma de Sauron, ele perdeu seu corpo assim que ele foi retirado de sua mão. Seus exércitos fugiram e o espírito quebrado de Sauron escapou novamente para Mordor, onde ele se escondeu. Durante grande parte da Terceira Era, Sauron permaneceu escondido, mas sempre agindo como uma força maligna, que instigava os orcs a se reunirem e atacar os reinos humanos. Sauron sabia que se recuperasse um anel, ele poderia voltar a assumir uma forma física. Então ele enviou os Nazgûl na busca do anel. Para a infelicidade de Sauron, um anel acabou chegando até as mãos de um pequeno ser chamado Frodo Bolseiro, um hobbit do condado, que havia herdado o anel de seu tio Bilbo Bolseiro. Após atravessar muitas aventuras e dificuldades, Frodo consegue chegar até a Montanha da Perdição. Um anel então foi jogado na lava incandescente do vulcão,
onde finalmente foi destruído. Sentindo sua fonte de poder ser destruída, a sombra de Sauron ergueu-se como uma enorme nuvem escura no céu, com sua mão direita erguida como se quisesse esmagar o mundo em seu último suspiro. No entanto, um grande vento soprou e a nuvem foi dissipada. Assim Sauron foi totalmente derrotado e desapareceu em definitivo da Terra-média. Uma das figuras que mais se destacam nas histórias da Terra-média são seus magos, e é quase impossível pensar em O Senhor dos Anéis sem lembrar de Gandalf, o Cinzento ou Saruman o Branco. Além deles também tinham Radagast, o Castanho, Alatar e Palando, os Azuis. Eles eram os Istharis, os Sábios, mais conhecidos como os Magos da Terra-média. Apesar de parecerem anciões humanos dotados de grande poder e conhecimento, na verdade, eles são muito mais que isso. Estes magos são Maiars, seres sobrenaturais de origem divina, assim como Sauron. Eles foram enviados para a Terra-média pelos Valar, divindades ainda mais poderosas, a quem eles eram subalternos. Eles assumiram a forma humana para ajudar a guiar os elfos e homens na luta contra Sauron. Em sua missão, eles eram proibidos de usar seu poder para controlar os homens, ou mesmo usar este poder para enfrentar Sauron diretamente, pois cabia aos seres da Terra-média tal tarefa. Saruman o Branco era tido como líder dos Istari. Ele sem dúvida era o mais poderoso, mas seu ciúme, inveja e desejo por poder o corromperiam, fazendo com que ele quisesse ser como Sauron. Radagast, o Castanho, tinha um grande amor pela fauna e a flora da Terra-média. E este amor fez com que ele se desviasse de sua missão principal, focando-se apenas na vida silvestre, ao invés dos homens e elfos. Os Magos Azuis foram enviados para ajudar a combater as forças de Sauron, nas regiões mais distantes ao leste. Pouco se sabe sobre o destino final da dupla de magos. Se obtiveram sucesso em sua missão, se tombaram no cumprimento do dever, ou mesmo se foram corrompidos e se uniram às forças que deveriam combater. Mas já Gandalf foi certamente o mais sábio entre os Istharis. De início ele rejeitou a missão de partir para a Terra-média, pois se julgava fraco e tinha muito medo de Sauron. Mas mesmo assim, ele partiu. E foi o Istari mais devotado à missão de guiar os homens na luta contra o mal, representado pela figura de Sauron. Em sua jornada, ele teve que enfrentar seus medos, e após derrotar o temível Balrog, ele se tornou Gandalf o Branco, uma figura ainda mais sábia e poderosa. Gandalf usou de seu poder para inspirar os homens, dando-lhes coragem para enfrentar as gigantescas hostes de Sauron, tornando possível que as virtudes dos homens pudessem vir à tona. Os orcs estão entre os mais numerosos lacaios dos senhores da escuridão da Terra-média. Eles são criaturas corrompidas, e como toda corrupção, os orcs se multiplicam facilmente se não tiverem oposição. E por isso, centenas de milhares de orcs marchavam junto às forças obscuras. A origem dos orcs é controversa, mas a mais aceita é que eles surgiram a partir dos primeiros elfos, que eram seres inocentes e ingênuos. Mas alguns deles foram sequestrados por Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Estes elfos foram aprisionados e torturados, e por meio da dor e sofrimento, Morgoth corrompeu os primeiros elfos, transformando-os nas criaturas corrompidas que conhecemos. Morgoth e Sauron faziam uso dos orcs como a base de sua infantaria. Por serem muito numerosos, os orcs eram usados como se fossem descartáveis por seus mestres, pois os orcs caídos eram rapidamente substituídos por novos orcs. Além de serem usados para a guerra, os orcs também eram usados como servos ou escravos, executando tarefas extremamente degradantes,
e por isso eram atribuídas aos Snaga, orcs ainda mais dispensáveis do que os orcs guerreiros. Já os Uruk-hai são as formas mais fortes e assustadoras de orcs. Tanto Sauron como o Saruman o Branco conseguiram criar exércitos de Uruk-hai. Estes orcs tinham ainda mais sede de sangue que um orc comum, e os Uruk-hai ensandecidos como berserkers eram quase imparáveis. Os orcs da Terra-média eram seres de intelecto limitado, movidos por instintos básicos e repletos de ódio pelos elfos, homens, seus mestres e por eles mesmos. Movidos por este ódio, eles trabalhavam, lutavam e tentavam sobreviver. Os Nazgûl, também conhecidos como os Espectros do Anel, estão entre os seres mais assustadores da Terra-média. Com seus gritos aterrorizantes, eles fazem o coração de homens, elfos e anões tremerem. Estes poderosos cavaleiros negros eram os servos mais leais de Sauron. Estes espectros eram invisíveis aos olhos. Somente era possível ver seus mantos negros e suas armaduras de prata que cobriam os Nazgûl. Mas os Nazgûl nem sempre foram assim. Durante a Segunda Era, eles foram 9 reis entre os homens, mas eles seriam seduzidos pelos Anéis de Poder, com a promessa de riqueza, prestígio, glória e, é claro, muito poder. De início, as promessas pareciam estar sendo cumpridas, mas os homens portadores dos Anéis de Poder foram enganados por Sauron, que por meio do Um Anel passou a controlar os portadores dos Anéis de Poder dos homens. Eles se tornaram espectros do Anel e passaram a servir aos desejos de Sauron, e ficariam conhecidos como seus mais terríveis servos e seus tenentes no campo de batalha. Os Nazgûl eram liderados pelo Rei Bruxo de Angmar, o mais poderoso dos Nazgûl. Ele era conhecedor de magias das trevas e também era um guerreiro formidável. E com sua arma terrível, ele abatia inimigos às dezenas. Sobre sua besta alada, ele dominava os céus. Os Nazgûl não podiam ser mortos por homens portadores de armas normais, mas eles também tinham suas fraquezas. Eles evitavam o fogo e a água, e por serem ligados às trevas, também podiam ser repelidos pela luz. Eles portavam punhais amaldiçoados, chamados de lâminas de Morgul. Aqueles feridos por esta arma sofreriam um destino terrível se não fossem tratados a tempo. Eles se tornariam espectros amaldiçoados, assim como os Nazgûl. O medo era uma das maiores armas dos Nazgûl. Eles também possuíam um poder conhecido como o Hálito Negro, um poder que contaminava aqueles que estavam próximos ao Nazgûl. Suas vítimas eram dominadas pelo medo, e um mal-estar terrível podia levá-las à morte. Os Nazgûl receberam a missão de recuperar o Anel de Sauron, pois seu mestre sabia que os Cavaleiros Negros obedeciam à risca sua vontade, e por isso eram de sua total confiança, pois eles não tinham a capacidade de traí-lo. Em sua marcha pela Terra-média, os Nazgûl espalharam o terror por onde passavam, enquanto cumpriam os desígnios de seu mestre. Elrond é o poderoso senhor de Rivendell, também conhecida como Valfenda, um dos últimos redutos élficos na Terra-média durante a Terceira Era. Elrond nasceu no final da Primeira Era, no refúgio dos Portos de Sirion, em uma região conhecida como Beleriand, localizada no noroeste da Terra-média. Elrond era conhecido pelo epíteto de meio-elfo, já que era filho de um dos mais nobres mortais, chamado Earendel, e de uma elfa imortal, chamada Elwyn. Ele tinha um irmão gêmeo, chamado Elros, que se tornou o primeiro rei do grandioso reino de Númenor. Durante a Primeira Era da Terra-média, os filhos do Senhor Élfico, Fëanor, juraram recuperar os Silmarils, que eram 3 joias maravilhosas e de grande poder mágico. Uma dessas Silmarils estava sob posse de Elwyn, a mãe dos gêmeos Elrond e Elros.
Quando os dois irmãos tinham apenas 6 anos de idade, os portos de Sirion foram atacados e destruídos pelos filhos de Fëanor, que mataram a maioria dos habitantes do local, exceto pelos jovens Elrond e Elros, que foram poupados do massacre. Elrond e Elros foram adotados por Maglor, um dos últimos filhos sobreviventes de Fëanor. Os irmãos gêmeos cresceram guerreiros hábeis e corajosos, participando da terrível Guerra da Ira, na qual enfrentaram o exército do Senhor do Escuro Morgoth. Após a guerra, Elrond e Elros tiveram que escolher entre viver uma vida imortal com os elfos ou ter uma existência mortal junto com os homens da Terra-média. Elros escolheu a mortalidade e se tornou o primeiro rei de Númenor. Ele governou 500 anos, antes de sua morte em 442 da Segunda Era. Elrond, por sua vez, escolheu uma vida imortal e passou a viver no reino de Lindon, na corte de Gil-galad, o último rei dos Noldor. Por volta do ano 1200 da Segunda Era, surge um novo inimigo. Seu nome era Sauron, assumindo a forma de um belo elfo de aparência justa e usando o nome de Anatar. Sauron tentou entrar no reino de Lindon, prometendo trazer muitos benefícios e segredos mágicos para o reino. No entanto, Elrond e Gil-galad suspeitaram daquele ser, que apesar de ter uma boa aparência, emanava uma energia maligna, e o expulsaram de Lindon. Mas outros elfos que viviam no reino de Eregion acabaram sendo seduzidos pelas promessas de Sauron e o deixaram entrar em suas terras. Sauron convenceu os elfos de Eregion a forjarem os Anéis do Poder, que conferiria grande poder a cada raça que os recebesse. Em 1695 da Segunda Era, Sauron reuniu seus exércitos malignos e atacou a terra natal dos Elfos em Eregion, em um conflito que foi chamado de a Guerra dos Elfos e Sauron. Gil-galad enviou Elrond acompanhado de uma tropa de bravos guerreiros élficos para ajudar na defesa de Eregion. Infelizmente, o exército de Elrond chegou tarde demais e não era grande o suficiente para derrotar o exército de Sauron. Após a derrota sofrida, Elrond recuou para o norte com os refugiados, chegando ao Vale de Rivendell. Um reino foi estabelecido lá, no ano 1697 da Segunda Era. E este lugar foi escolhido para se tornar a nova pátria dos Elfos. Elrond então tornou-se o governante de Valfenda, a última casa hospitaleira. Gil-galad teria presenteado Elrond com o Anel Vilha, também conhecido como Anel do Ar. Perto do final da Segunda Era, Elrond cavalgou ao lado de Gil-galad na última aliança de elfos e homens, que partiu de Valfenda para Mordor. A aliança também incluía elfos de Lothlórien, homens de Arnor e Gondor, e anões. Eles derrotaram o exército de Sauron na Batalha de Dagorlad. Nesta batalha, o próprio Sauron foi derrotado. Elrond testemunhou os últimos momentos daquela guerra, presenciando as mortes de Gil-galad e do rei humano Elendil. Quando Isildur, filho do rei Elendil, conseguiu cortar um anel da mão de Sauron e pôs fim à guerra, Elrond o aconselhou que jogasse o anel nas chamas da Montanha da Perdição para destruí-lo de uma vez por todas. Mas a sedução maligna do anel fez Isildur recusar o conselho e reivindicou o anel para si. Com a morte de Gil-galad, Elrond então retornou para Valfenda, onde governou com sabedoria. O rosto de Elrond não tinha marcas de idade, nem jovem nem velho, embora nele estivessem escritas as memórias de muitas coisas alegres e tristes. Seu cabelo era escuro como a sombra do crepúsculo, e sobre ele havia uma argola de prata. Seus olhos eram cinzentos como a noite clara, e neles havia uma luz, como a luz das estrelas. Venerável ele parecia, como um rei coroado com muitos invernos, mas ainda vigoroso, como um guerreiro na plenitude de sua força. Assim Tolkien descrevia Elrond, o Senhor de Valfenda. Durante a Terceira Era, Elrond participou de muitos eventos importantes para a história da Terra-média. Ele abrigou os herdeiros de Isildur, enquanto sua linhagem perdurou. O mais famoso desses filhos dos homens foi Aragorn, a quem Elrond acolheu e criou como seu próprio filho. Aragorn cresceu em Valfenda sem saber de sua linhagem real,
até que Elrond lhe revelou, quando ele atingiu a idade adulta. Elrond também era grande amigo do mago Gandalf, o Cinzento. A pedido de Gandalf, Elrond ajudou a expedição do anão Túrin, escudo de carvalho, para retornar à Montanha Solitária. Elrond disse a Túrin que as espadas que ele havia tirado da Caverna dos Trolls eram de fabricação élfica, sendo chamadas de Glamdring, e seriam empunhadas por Gandalf, Orcrist e pelo próprio Thorin. Elrond também ajudou a decifrar as palavras da lua, que só podiam ser lidas sob a luz da lua, no mapa da Montanha Solitária. Esta informação tornou-se vital para os anões poderem entrar na montanha, através de sua entrada secreta. Quando Frodo Bolseiro deixou o condado para levar um anel para Valfenda, Elrond enviou cavaleiros para guiar Frodo até a Fortaleza Élfica. Elrond também ajudou a cuidar do ferimento que Frodo sofreu ao se encontrar com os Nazgûs, quando foi vítima da Lâmina de Morgul. Elrond trabalhou para retardar o veneno da lâmina e evitar que ele se espalhasse para outras partes do corpo de Frodo. Apesar de seu ótimo trabalho para salvar a vida de Frodo, a ferida nunca cicatrizou completamente. Em uma reunião que ficou conhecida como Conselho de Elrond, onde estavam presentes o mago Gandalf, o elfo Legolas, o anão Gimli, o hobbit Frodo e os humanos Boromir e Aragorn, foi decidido que um anel deveria ser destruído, onde foi forjado na Montanha da Perdição em Mordor. Elrond concordou que Frodo Bolseiro deveria carregar o anel durante a jornada, auxiliado por outros 8 companheiros, formando assim a Sociedade do Anel. Elrond permaneceu em Valfenda até a destruição do Anel e a morte de Sauron na Guerra do Anel. Ele então viajou a Minas Tirith para o casamento de sua filha Arwen com Aragorn, que agora era rei de Arnor e Gondor. Inicialmente, Elrond desaprovou o relacionamento de Aragorn e Arwen, já que essa união significava que Arwen deveria abandonar sua imortalidade e viver até o fim de seus dias na Terra-média. Por fim, Elrond decidiu respeitar a decisão de sua filha e abençoou o seu casamento com Aragorn. 3 anos depois, com a idade aproximada de 6.520 anos, Elrond deixou a Terra-média para atravessar o mar com Gandalf, Galadriel, Frodo e Bilbo. Eles partiram para as terras imortais de Valinor, onde encontrariam muitos antigos parentes de Elrond. A partida de Elrond e Galadriel marcou o fim dos dias dos Elfos na Terra-média e o início da Era dos Homens.